Hoje eu vou fazer para você a explicação da aula de língua portuguesa da semana 11. Olá, estudante! Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos das aulas 44, 45, 46, 47 e 48. Vamos ler um fragmento de romance, ver quais são os elementos que constroem a narrativa e reconhecer a classificação de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Bons estudos! Você gosta de ler? Que tal conhecermos trechos de uma obra muito interessante? Já ouviu falar do romance A Bolsa Amarela? A Bolsa Amarela é um livro que vai contar como Raquel, uma simpatia de menina, precisa esconder suas vontades, porque elas são grandes demais e ela morre de vergonha que os outros vejam. Após uma doação que a tia rica de Raquel faz à sua família, de coisas que não quer mais, acaba sobrando para ela uma bolsa amarela, feia, grande e pela qual ninguém se interessou. Problema resolvido. As vontades vão todas para a bolsa. Nesta aula, vamos ler um trecho que relata o dia em que a tia faz a doação de coisas que não usa mais e Raquel encontra a bolsa amarela. Então, aqui, Guilherme, é um trechinho de um livro. Esse livro se chama Bolsa Amarela. E você veja ali que antes de começar a história, esse trechinho que nós vamos ler, ele tem ali reticências entre colchetes. Significa que antes desse trecho que nós iremos ler, tem uma parte do livro. E lá no final, também onde tem novas reticências e colchetes, significa que também o livro continua. Então, que tem parte antes e parte depois desse trechinho que iremos ler. Ele começa assim: A bolsa amarela. Meu irmão chegou em casa com um embrulhão. Gritou da porta: Pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu. Minha irmã falou: Olha como vem coisa. Rebentaram o barbante, rasgaram o papel. Tudo se espalhou na mesa. Aí foi aquela confusão. O vestido vermelho é meu. E que colar bacana, vai combinar com meu suéter. Vê se vem alguma camisa do tio Júlio para mim. Que sapato alinhado, tá com jeito de ser meu número. Eu fico boba de ver como a tia Brunilda compra roupa. Compra e enjoa. Enjoa tudo. Vestido, bolsa, sapato, blusa. Usa 3, 4 vezes e pronto. Enjoa. Eu parei de fazer o dever e fiquei espiando. Vi aparecer uma bolsa. Todo mundo pegou, examinou, achou feio e deixou para lá. Toma, Raquel, fica para você. Era a bolsa. Era amarela. Achei isso genial. Para mim, amarelo é a cor mais bonita que existe. Mas não era um amarelo sempre igual. Às vezes era forte, mas depois ficava fraco. Após a leitura do trecho, é possível inferir é possível a gente compreender que Raquel gostou ou não da bolsa que lhe sobrou. Possivelmente, Raquel gostou muito da bolsa. Ao dizer que anteriormente ficava numa chateação quando não lhe sobrava nada, dá a entender que agora está feliz com o presente. Agora vamos estudar a classificação de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, aprofundando conhecimentos. Acento prosódico. O que é um acento prosódico? É o acento da fala. Todas as palavras possuem. O que significa isso, Guilherme? Significa que quando a gente fala uma palavra, sempre uma das sílabas a gente pronuncia de maneira mais forte, a gente dá uma entonação maior. Mas nem sempre essa sílaba que a gente dá a entonação maior, ela tem o acento. Tá? Por exemplo, na palavra blusa, né? Blusa. A gente dá a entonação mais forte no za, né? Mas o za não tem acento, tá? Na palavra cama, o c, né? O can é a sílaba mais forte, mas também não possui acento. Então, acento prosódico é isso, é um acento, na verdade, como se fosse um acento imaginário, né? Que a gente fala, mas que ele não está escrito na palavra. E o acento gráfico é o acento da escrita. Então, é aquele acento que a gente precisa escrever ele na palavrinha, tá? Marca a sílaba tônica de algumas palavras. Então, são eles: o acento agudo, né, que é aquele risquinho virado para a direita, o acento grave, que é o risquinho inclinado para a esquerda, o acento circunflexo, que parece um V de cabeça para baixo. Observe ali, então, a palavrinha Taubaté. Passar.
As palavrinhas Taubaté e passar são oxítonas, pois a sílaba tônica é a última. Significa, então, que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, que a gente fala de maneira mais forte, é a última. Taubaté é fácil a gente saber porque tem o acento, né? O acento gráfico, está escrito ali. Tem um acentinho no E. Então, eu sei que Taubaté, o Té, que é a sílaba tônica. Na palavrinha passar, o sar, ele não tem acento, mas a gente fala mais forte essa sílaba. Então, essas são as oxítonas, né? As palavrinhas que a sílaba mais forte é a última sílaba da palavra. Depois temos as paroxítonas, quando a penúltima sílaba é tônica, é mais forte. Por exemplo, as palavras Lúcia, férias e Paraíba, né? Lúcia, né? Lúcia, são duas sílabas. Então, o Lu, que é a penúltima, é a mais forte. A palavra férias, o fé, penúltima sílaba, mais forte. Paraíba, o I sozinho faz uma sílaba. Como é a penúltima, então essa palavrinha é paroxítona. É nome difícil, mas na verdade é uma coisa simples. Proparoxítona. Olha só, proparoxítona. Quando a antepenúltima sílaba é tônica. Então, eu leio uma palavra, se a última sílaba é tônica, é forte, ela é oxítona. Se a penúltima sílaba é forte, ela é paroxítona. Se a antepenúltima sílaba é forte, a antepenúltima é a terceira sílaba contando de trás para frente, né? Então, ela é proparoxítona. Por exemplo, temos as palavras quilômetros, altíssimas e árvores. Leia as palavras abaixo. Sabiá, sofá, atrás, babás, café, através, você, português, giló, metrô, avós, avós, ninguém, armazém, armazéns, parabéns. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras desse grupo são classificadas de que forma? Todas as palavras no grupo são classificadas como oxítonas, pois a sílaba tônica é a última. Quais são as terminações que se repetem nessas palavras? Quer dizer, quais são as letras finais dessas palavras? As terminações que se repetem são a, as, e, es, o, os, em e ens. Essas palavras se enquadram na seguinte regra de acentuação. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens. Agora leia essas outras palavras abaixo. Lúcia, férias, distância e mistérios. A que conclusão você chega em relação à acentuação dessas palavras? São paroxítonas terminadas em ditongo, né? Ditongo é quando a gente tem duas vogais juntas, Guilherme, na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra Lúcia. O cia é formado pelo C, pelo I e pelo A, que são duas vogais juntas, né? Férias. Então, o rias tem também ali o I e o A. Distância também tem o I e o A. Mistérios. Na última sílaba, a gente tem o I e o O juntos, tá? Observe que as palavras distância e mistério apresentam 3 sílabas. Distância, 3 sílabas. O acento está na penúltima sílaba. Mistérios, 3 sílabas. O acento está na penúltima sílaba. Paroxítonas, então ali é a regrinha. São acentuadas graficamente, quer dizer que a gente tem que escrever o acentinho nas palavras paroxítonas terminadas em R, L, N, X, psi, an, ans, ão, ãos, em, uns, on, ons, us, i, is e que terminam em ditongo. Aí temos os exemplos. Vamos para a próxima página. Aqui. Temos os exemplos, então. As palavras paroxítonas que terminam em L. Móvel, fóssil. Que terminam em N. Hífen, pólen.
que terminam em R. Açúcar, caráter, que terminam em PS. Bíceps, tríceps, que terminam em X. Clímax, fênix, que terminam em us. Bônus, Vênus, que terminam com I ou com is. Táxi, lápis, que terminam com ou com uns. Álbum, álbuns, que terminam com an ou com ans e com ão ou ãos. Órfã e órfãos. E em ditongo, que é quando a gente tem duas vogais juntas na mesma sílaba. Férias e túneis. E agora vem então a atividade. Agora é sua vez. Responda o exercício e até a próxima semana. Compare a escrita dessas palavras. Então, das palavras Lúcia, férias, distância, mistérios, parecia e cheia. Pronuncie as palavras pausadamente, quer dizer que você vai falar cada uma delas devagar. Número 2. Faça a separação e classifique-as quanto à sílaba tônica. Então, ali naquele espacinho, você vai separar. Vai pegar, por exemplo, lá a palavra Lúcia. Escreve lá, Lúcia, né? Uma sílaba Lu e a outra sílaba Cia, tá? Daí vai classificar quanto à sílaba tônica. Quando a sílaba tônica é a última, ela é oxítona. Quando é penúltima, é paroxítona. E quando é antepenúltima, é proparoxítona. Por exemplo, a palavra Lúcia é a penúltima sílaba, então ela é paroxítona. E vai fazer isso com as outras palavras. Férias, né? Também tem duas sílabas. Uma é fé e a outra é rias. Aonde está o acento? Onde é a sílaba mais forte? É o fé, que é a penúltima. Então, férias também é paroxítona. Tá? Vai separando e vai vendo se a palavrinha é paroxítona, oxítona ou proparoxítona. E daí, depois que você fez essa separação, você vai responder a seguinte questão. A que conclusão você chega em relação à acentuação de palavras paroxítonas? Quer dizer, para ter o acento nas palavrinhas paroxítonas, elas têm que terminar como? Tá bom? Você pode usar ali a tabelinha de cima, né, para consultar, para responder. Certo, Guilherme? Boa atividade e qualquer coisa, só chamar.